Opa, com licença, topa participar de um vídeo responder algumas perguntas sobre a manifestação? O direito a ter Se a MBL não dá informações. assunto, senhora, a MBL só faz chacota do povo. Mas não quer responder? Ah, Não quer participar? não, aí eu não vou responder. MBL, voto neutro, voto que não ajudou o Brasil a ir pra frente, a continuar indo pra frente. E o Bolsonaro ajudou? Voto neutro. Ajudou voto neutro. muito, O que ele Bolsonaro fez? ajudou muito. Quer responder? Voto, não vou responder. Só pra Vou responder, começar, porque vocês são uns ele- babacas. ó, por que a Quem gente é luta babaca? pelo Brasil, É o se que o Bolsonaro- posiciona. Não fala que esse cara é do outro lado. Não sou do outro lado. É do outro lado, tá induzindo ele a falar as coisas. Eu só estou perguntando. Presta atenção. Por que eu tô induzindo? Se nós for lá te falar, tu vai sair correndo, velho. Por quê? Tu tá induzindo o cara a falar Mas eu só tô perguntando pra ele. É que as pessoas se deram conta. Será que vocês sabem o preço da liberdade? Crianças como ele aqui, ó, ele não pode lutar. Nós temos que salvar esse país. Nós temos. Como fizeram conosco em 64, para mim estar aqui falando isso. Pessoas que já estão até debaixo da terra lutaram para esse país não virar um país de comunista. E agora é a nossa hora. Vocês podem ter certeza. Nós estamos sim ganhando essa guerra. Podem ter certeza. Só temos que permanecer dia e noite. Sol, chuva, trovoada, terremoto, furacão, tsunami, é o que mais Deus nos mandar. O que vocês esperam da manifestação? O resultado que ela vai ter. E qual é o resultado? Nós vamos voltar para o governo. A intenção da manifestação é, primeiro, a desconformidade com o pleito que aconteceu das eleições agora no dia 30 de outubro. Desconformidade por quê? Porque... Tem um bandido que foi eleito. tem um bandido... Que deveria estar na cadeia. Exatamente. Também, ou se luta pela nossa liberdade agora, ou a partir do dia 1º de janeiro não há mais nada que possa fazer. O objetivo dela é fazer com que tudo volte como tem que ser. Eu acho que... Tem que ser o quê? Cara, com Lula não vai dar, cara. Eu acredito que o nosso Brasil estava muito bem com o nosso ex-presidente. Mesmo a maior parte da população tendo votado no Lula. Eu não acredito nisso, eu acredito em fraude, tá? Tu acha que as urnas foram fraudadas? Acredito que sim. Mesmo o Bolsonaro tendo eleito a maioria no Congresso Nacional foi fraudado? Acredito. Acredito que houve fraude da parte do PT. Interromper de vez com a ameaça do comunismo, que já não está meio implantado, a corrupção, o roubo e as maldades que o Supremo Tribunal Federal, está tendo sim, com relação às liberdades individuais, o que é mais sagrado às pessoas, e principalmente para dar um legado de para as próximas gerações. para as próximas gerações. Eu espero que essa manifestação traga frutos para o Brasil. Quais? Que os nossos políticos enxerguem os anseios da população, que a gente não aceita um político condenado voltar ao poder do país. Tá, então tu acha que as eleições não valeram, mesmo a maioria tendo votado no Lula? Cara, o processo eleitoral ele foi totalmente, como eu posso te dizer, desde o TSE, decisões que favoreciam um lado, elas eram totalmente partidárias. O objetivo da manifestação, no nosso entender, é que a gente não está, nós somos de direita, entende? Nós não queremos o comunismo imperando no nosso país. E como o Congresso Nacional não nos representa mais, ou as Forças Armadas tomam a frente para nos ajudar a população, o povo se manifestando em função dos nossos direitos, da nossa liberdade, ou a gente vai se calar para sempre. Mas eu não estou aqui, eu e minha esposa, somente porque a gente quer, mas até porque eu tenho 60 Estão anos. pela questão do Brasil também. Por lutar pelas próximas gerações. Exato, os nossos filhos, os nossos... E essa é a contribuição dele. Tá, mas mesmo o Congresso, o Bolsonaro tendo eleito a maior parte do Congresso Nacional, Ele não foi eleito. Tá, mas o Congresso foi. Sim, o que foi eleito foi as urnas fraudadas. Tá, então a fraude é só na urna para presidente. Não, a fraude foi geral. Mesmo o Bolsonaro tendo eleito muita gente para o Congresso Nacional.
Ele tem maioria no Congresso. Ele elegeu a maior bancada. PL, republicanos, PP, tudo tava com o Bolsonaro. Eu acredito que não, acho que foi a maior parte PT. A maior parte PT? A maior parte PT. Então olha depois lá no Google que tipo, o Bolsonaro elegeu uma bancada gigantesca. Então eu vou olhar. Sim. Então o pedido aqui, na verdade, é para que haja uma ação das Forças Armadas, no caso, ou é uma simples manifestação do povo? Não, eu acho que o povo está exigindo essa mudança, sim, essa limpa nessa corda que existe, que está governando o Brasil diretamente através do criminal federal. Isso é inadmissível. Não respeitar os outros poderes. Em qualquer país mais sério, isso já era motivo para anular a eleição ou que se revisasse o processo, os juízes. Se tu pega um juiz que ele é totalmente inclinado a uma parte, automaticamente, em qualquer processo judicial, ele tem que se abster. E a pergunta que eu lhe fiz antes é qual o artigo constitucional que consegue prever uma ação das Forças Armadas? O artigo 142, né? O que ele diz que condiz com uma intervenção? O artigo 142, ele permite que as Forças Armadas tomem o poder em um momento de caos. Mas o senhor acha que a gente está num momento de caos? Nós estamos entrando num momento de caos. Então, no caso, é para prever um caos maior e dar uma estabilidade para o país. Para evitar que o país entre no caos, é que a gente está pleiteando ou se manifestando para que isso aí aconteça. Tá. Então tu acha que as eleições foram prejudicadas? Prejudicaram o Bolsonaro. Exatamente. Mas então, por que o Bolsonaro conseguiu eleger uma maioria gigantesca no Congresso Nacional se as eleições foram prejudicadas? E é uma maioria muito grande. O Bolsonaro tem uma base assim que poderia impeachment qualquer presidente. Claro, então concordo. Porque assim, ó, se tu parar para analisar, se tu quer fraudar um sistema todo, automaticamente é mais fácil tu conseguir num amplo sistema eleitoral que é o Brasil, as urnas eletrônicas. Então tu acha que é mais fácil fraudar o presidente do que os presidente que os deputados, porque numa questão de programação, aí quem é a parte técnica pode falar, mas o pouco que eu estudo um pouco na área, tu fazer com que esse sistema fraude todo o primeiro turno. Pode ver, no primeiro turno ele conseguiu eleger todo mundo, mas ele perdeu no primeiro turno. Então isso já levanta uma suspeita. Mas o senhor não acha que, por exemplo, em 64 a gente teve as ações das Forças Armadas. A gente teve em torno de 15, 20 anos da intervenção militar, os militares no poder. O senhor não acha que isso foi maléfico para principalmente quem é de direita e também para a economia do país? Até porque depois que os militares saíram do poder, a gente teve picos e uma total estabilidade da moeda do país. Inflação, aquela época do Collor, Sarney, onde tinha toda aquela questão de ter que, como é que eu vou dizer, indicar qual o valor do... O mundo era outro, eram tempos diferentes. Hoje, até porque naquela época a gente não tinha praticamente nenhum tipo de informação. Ou as informações eram somente por meio dos jornais. Sim. Naquela época. Hoje não. Hoje o povo tem esclarecimento, ele através das redes sociais, ele tem quais redes sociais a informação. Que normalmente tem essa Tem Twitter, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, hoje tu tem N formas de esclarecer. Sim. Então, eram tempos outros. Então, o que nós não podemos... A tecnologia não era tão avançada, não tinha internet. O que hoje nós não podemos é regredir. Sim. A gente não pode mais regredir. Outra suspeita que a gente tem é como é que a própria instituição que aplica o processo é a instituição que audita o processo. Isso é errado. Nenhuma empresa, ela audita o próprio processo. Que é o TSE. Exatamente. Nenhuma empresa que tu trabalha, qualquer empresa aí, ela vai contratar uma outra empresa que é totalmente imparcial e não é inclinada, que vai auditar o processo dela e vai dizer a real situação. Mas o TSE é um órgão de Estado. É um órgão de Estado. É uma independente. Independente, mas ele não pode auditar o próprio processo. Por quê? Porque isso... Assim, ó, se eu sou dono da minha empresa e os meus funcionários começam a auditar a minha empresa, sendo que eles fazem parte do processo, qual é a lisura que tu vai me dar de um erro? Como é que tu vai me ter certeza que eles vão apontar os próprios erros deles? Nós saímos de um governo nefasto. Eu já votei no governo. Sim. Eu já votei no governo. Mas foi nefasto. A corrupção, mensalão, Exatamente. petrolão,
ministro do STF indicado. Mal ou bem o Bolsonaro, ele fez uma boa gestão. Tirando a despeito de tudo que se fala, eu acho que ele fez uma boa gestão. Eu queria fazer uma pergunta quanto a essa questão do Bolsonaro. E não podemos regredir. Tá, mas o senhor não acha que, por exemplo, essa manifestação de hoje, ela não seria melhor? A energia de todo mundo que está aqui, dinheiro, tempo que está sendo gasto, não seria melhor investida se fosse para cobrar o Senado, para que o Senado fizesse frente ao Supremo Tribunal Federal? Mas o Senado, na porque verdade... assim, ainda mais... Em quem o senhor votou pro Senado aqui no Estado? O Mourão. O senhor não acha que o Mourão teria competência legal e constitucional para fazer uma CPI como foi proposta em 2019? Hoje não, mas aí é assim, ó. Ou você faz alguma coisa agora, e aqueles senadores, a metade que tá lá, eles vão embora agora no final daqui a 40 dias. Sim, sim. Então esse Senado não vai fazer mais nada. Mas o próximo? O próximo, mas aí o... E aí o senhor, então o senhor concorda comigo que vale então mais a pena no início do ano o pessoal todo tá aqui para cobrar o Senado? Não, mas aí ele já assumiu. Mas aí tu cobra o Senado. Não, mas aí já assumiu. Mas a questão é que assim, não tem um apontamento, inclusive por parte das Forças Armadas, onde as urnas foram fraudadas. Não. Não tem provas verídicas sobre isso. Não. Se tivesse, eu estaria com o senhor aqui hoje. Corta esse cara da trás, julgar com outras vezes. Não fala que esse cara é do outro lado. Não sou do outro lado. Tu tá induzindo ele a falar as coisas. Eu só estou perguntando. Presta atenção. Por que eu estou induzindo? Se nós for lá te falar, tu vai sair correndo, velho. Por quê? Tu tá induzindo o cara a falar com Mas eu só estou perguntando para ele. Não, tu tá... Eu entendi, mas não... Eu só estou dizendo que a energia que os senhores estão depositando, ela seria mais válida se fosse com um princípio legal. Ou faz agora, ou fica quieto em casa. Vamos no 3 puxar. Bem forte no 3. 1, 2, 3. Ele entregou o Brasil pro Centrão, ele entregou o Brasil pro Centrão. Se o Lula voltasse, ele ia entregar o Brasil pra quem? Graças a ele, o Lula voltou. Só que não vai tomar no cu. Não tem dúvida nenhuma que foi mexida, não há dúvida. Não há dúvida. Não, depois eu tiro. O problema que fica é que se esses caras entrar, eu tenho certeza que se entrar o outro, o que o senhor acha do STF? Eu acho o STF uma porcaria. Tem vários ministros lá que já podem ser impeachmentados há bastante tempo, como Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que é quase o dono do Brasil, ele solta da prisão quem ele quer. Então, o que tu acha do STF? Cara, o STF está sendo comandado por um juiz que passou de todos os limites constitucionais dele. Ele simplesmente tomou decisões partidárias. Se tu olhar aí a maioria... O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes tinha que ser impeachmentado. Eu acho que sim, temos base legal e se eu te para disser pedir um impeachment que lá no início de 2019 tinha um projeto lá no Senado que era lavatória, para abrir uma CPI para impeachment os ministros do Supremo. Sim. Teve um senador petista, que era a última assinatura que faltava, ele foi lá e não botou a assinatura. Tu acredita? Cara, eu não, como tu tá me dizendo isso aí, nessa parte aí eu não tenho competência porque eu não analisei. Mas tu acreditaria que um petista fez isso? Cara, eu acredito que sim. E se eu te disser que foi um bolsonarista que fez isso? Foi o Flávio Bolsonaro que fez isso. Foi o Flávio Bolsonaro que não fez isso. Porque faltava uma assinatura e ele foi o único que não foi lá assinar para abrir a CPI. Cara, tu tá me falando isso aí, ok, eu acredito em ti. Dá uma pesquisada. Mas eu vou pesquisar. Tu vai pesquisar? Eu vou pesquisar, beleza. obviamente. A gente teve a chance de ouro de barrar o STF, CPI da lavatória. O Flávio Bolsonaro ligou para todos os outros senadores e barrou a CPI. A CPI investigar o diálogo tranquilo. Diálogo tranquilo. Eu mas o problema tá errado antes. Diálogo tranquilo, não tem nada de desrespeito aqui. Mas a questão mas quem é que botou eles lá? Os governos antes, quem é que botou eles lá? Os caras do STF tem 8 ou 9 que foram contra o governo.
Tá, o que vocês acham então do STF? STF eu acho que tinha que ser extinto. Tá. Então o que o senhor me diz lá que no início de 2019 o Senado ia passar a CPI da Lava Toga e faltava uma assinatura e um petista não votou. Tu acreditaria nisso? Para iniciar a CPI da Lava Toga e poderia caçar os ministros do STF? Por um petista? Por um petista, tu acreditaria? Com este voto, teria tido essa cassação? Teria tido o impeachment de vários ministros. Acredito. E se eu te disser que não foi o petista e foi o Flávio Bolsonaro? Se foi o filho do Bolsonaro? Foi o Flávio Bolsonaro que faltava um voto e o Flávio Bolsonaro não foi lá votar. Bom, é que tu falou que tinha sido um petista, né? É, mas é a brincadeira. Ah, tá. Então daí tu tá falando coisas pro PT. Não sou. Eu não sou petista. Esse? Não sou petista. Eu só tô achando que é contraditório. O Flávio Bolsonaro eu acredito assim, ó. Se o filho do Bolsonaro fez algo, tem que ter a justiça para que o julgue. Assim como tem que ter para as coisas que aconteceram com as urnas. Barrada por senadores do PT. Mas isso está dentro do espírito deles, né? E se eu lhe dizer que não foi o PT que fez isso, foi o Flávio Bolsonaro que buscou burlar essa CPI e principalmente enterrar ela? Bom, então o caso é o seguinte, sempre tem uma pegadinha em todas as leis, em todos os decretos, sempre tem uma pegadinha, pode olhar. Vamos dizer, você tem um projeto e de repente começam as emendas, e aí começam as filtrações. Sim. Provavelmente é isso que aconteceu. Pode ter certeza. Porque não seria a diferença. Porque o caso é o seguinte, olha, isso aí já foi longe demais. Quando o STF, o ministro Fachin, ele simplesmente anulou a condenação, ali essa manifestação devia acontecer. Ali nós... Deixa eu lhe perguntar, em quem o senhor votou para presidente? Como? Em quem o senhor votou para presidente? Bolsonaro. O senhor sabia que o Bolsonaro no ano passado, em 2021, tinha uma indicação para o STF e ele indicou o Cássio Nunes. O senhor se lembra disso? O senhor sabia que o Cássio Nunes ele votou a favor do Fachin para conseguir liberar o Lula e voltar a ter os direitos políticos dele? Bom, o Cássio Nunes ele não acha que ele traiu, inclusive, o próprio Bolsonaro com isso? Não. Ele não era a vontade do Bolsonaro. Ele não era a vontade do governo. Eles tiveram... Foi mandado pelo Centrão, então. Exatamente. Quem pediu a Lava Toga de... Eu não me lembro, foram tantas coisas que eu não me lembro. Mas sabiam disso? Claro, sim. Mas não me lembro quem foi. Mas se eu te disser que esse senador não era petista, mas sim foi o Flávio Bolsonaro, que ligou para os senadores para eles irem atrás. Não foi assim. Aí tu está distorcendo. O caso do filho do presidente, nós sabíamos que tinha um envolvimento de outras fontes que não queriam que ele fosse indicado para ser nosso representante lá fora do Brasil. Não, mas esse é o Eduardo. Mas não tinha outro que fosse contra. Não tinha outro. Não, o Flávio Bolsonaro ele foi contra ele a Lava Toga. Não, claro. Os irmãos Andradas. Eles tiraram. Quais eram os nomes dos irmãos Andradas? A enchente de 1951. Manifestação. Dessa vez. Porque esse é um erro.